Vamos falar agora daquela galera afrodescendente e aquela galera afronegona, né, que chegou nos quadrinhos na década de 60. Pantera, meus senhores. Primeiro super-herói negro. Wakanda Forever. Primeiro super-herói negro. Forever. Né, primeiro super-herói negro, assim, até fama. Né, que quase sozinho derrotou o Quarteto Fantástico em sua história de estreia. Né? E aí, para vocês, quando surgiu essa representatividade dos negros na década de 60, para vocês, assim, até o próprio nome, né? O Stan Lee diz que não, que foi uma coincidência, mas que ele bebeu da fonte dos Panteras Negras da... Né, Stan Lee era um marqueteiro, não existe coincidências. Não. Ele era muito esperto. Ele sabia muito bem o que estava fazendo. Não, mas eu pesquisei agora há pouco, certo? Para fazer jus a essa história. O Partido dos Panteras Negras surgiu meses depois que o lançamento da revista do Quarteto Fantástico, em que é a primeira aparição do personagem Pantera Negra. Então, olha aí. Stan Lee estava correto. Rapaz, não sei, eu ainda acho que ele tinha informação privilegiada. Então, essa representatividade foi boa, assim, o Pantera Negra foi instrumental para que começassem outros personagens negros a surgirem na opinião. Ou assim, foi uma coisa natural, uma coisa gradativa que iria acontecer de qualquer jeito. E aí, Sandro, quer começar? Bora, Saulo, tu tá falando muito, Saulo. Dá o teu 10 centavos de contribuição aí. Bora, Saulo. Tá falando muito. Não, em relação ao Pantera, né? Eu mesmo conheci o Pantera quando passava do Homem-Aranha na Globo, que eu falo que é o Homem-Aranha Raiz. O Homem-Aranha dos anos 60, né? Isso, não. O Homem-Aranha dos anos 60 não, dos anos 90. Que tinha o mesmo traço que o X-Men. É o terceiro Homem-Aranha desanimado, é o terceiro. Verdade. E aí o que acontece? E não só ele, né? Mas também tinha Blade. Que provavelmente vai falar depois, né? Mas assim, o Pantera, ele surpreendeu pelo fato de que era algo que, numa época em que a segregação racial era alta nos Estados Unidos, você colocar um negro em posição de poder. E isso foi muito importante porque era numa época em que pessoas negras, elas, como é que eu posso dizer? Elas buscavam pessoas em que se inspirar, tinham inspiração em outras pessoas que lutaram, que lutaram pelos seus direitos, não só a nível de cinema ou televisão em geral, mas na música, nas artes. E, assim, o Pantera Negra, ele, não só o Pantera Negra, como outros também, foram muito importantes para toda essa construção mais, como é que eu posso dizer? Mais... representativa não. É mais plural, digamos assim. Vai lá, Ronis, dá a tua opinião. Mas Pantera Negra também é um marco, né, no caso dos personagens negros, né, nos quadrinhos, né, porque, como o Saulo bem lembrou, né, existe esse contexto político, né, o negro ali, ele não é apenas um protagonista, mas ele tem uma posição de poder, né? Eu acho interessante a questão da releitura da África, porque o Wakanda, ela não é ela não apresenta o mesmo paradigma que as nações reais africanas, né? Que ali você vê, até hoje na África, estamos no século XXI, você tem pequenos países que vivem conflitos tribais, aquela coisa meio que primitiva, meio desestruturada, né? E de repente o Wakanda desponta como uma grande nação de alta tecnologia, que vai além
do que das expectativas, vai além e mantém aquilo tudo de segredo, né? Que é para dar aquele ar de mistério, né? É de um grande protagonismo. Foi muito feliz as ideias ali do Stan Lee, né? Em quebrar tudo, porque o que era o negro naquela época, dos anos 60? Né? Eles só faziam papéis de empregado doméstico, mensageiro, né? Isso em geral na cultura, né? Na TV, no cinema. Né? Você tinha algumas situações que estavam rompendo com isso. Você tinha um ator, Sidney Poitier, com excelentes filmes naquela época, quebrando esses paradigmas. Né? Você tinha ali no cenário real o pastor Martin Luther King, né, conscientizando os negros da necessidade dessa busca pela igualdade, e ele pagou um preço caro por isso. Né? Sim, pagou E com a os própria vida, né? negros, justamente, e os negros não podiam estar num ônibus, eles tinham que se levantar para um branco se sentar. Existia a questão dos banheiros que tem que ser separado, segregado, né? Uma coisa terrível. Até E, dentro dos assim, estabelecimentos, né? Tinha alas para brancos, alas para negros. dentro dos estabelecimentos, né? E se você vê aquele filme que também retrata a época, que é Estrelas Além Estrelas Além do Tempo, ou Além da Vida, Estrelas Além da Vida, que são especialistas da NASA, que são mulheres negras, e elas dão uma grande contribuição para ajudar o homem a chegar na Lua. Mas ali dentro da NASA, o banheiro negro era separado dos brancos. Então, Isso não existe. perdiam mais tempo, porque o banheiro era bem distante. Se você vê esse filme, é muito interessante, porque ele retrata justamente essa época e como é prejudicial essa segregação. E aí você vê o personagem como Pantera Negra jogando tudo isso pro alto, né, virando de ponta cabeça. Né? Ele era um príncipe, é um herdeiro de um trono, de uma nação que não é uma nação primitiva, é uma nação altamente tecnológica que rivalizaria, sei lá, o Vale do São Francisco dos Estados Unidos em termos de tecnologia. Então, assim, Pantera Negra é um marco muito positivo e que foi muito bem representado no filme, porque o filme ele consegue, com habilidade, reunir todos esses paradigmas e levantar. Tanto que é um filme foi um grande sucesso, foi um grande acerto, e todos celebraram, né, a força do filme. Respondendo a pergunta aí do Hugo Arcanjo, ele pergunta aí qual a arte do Pantera Negra. Ela se Harimal Silat é o nome da arte marcial. Eita, essa informação eu não tenho essa resposta. De onde é que consta essa informação, Tarcísio? Eu tive que dar uma pesquisada aí, achei uma sugestão do Comic Vine sobre isso, né? Do Comic Vine falando sobre isso. Tive que dar uma pesquisa, consultar. Então a fonte é o Comic Vine. É, o Comic Vine. Ok. Porque eu sabia que quando era negra era conhecedor de várias artes, mas a principal é Harimal Silat. Que provavelmente é uma arte marcial oriunda de Wakanda, não é isso? Sim. Não, na verdade, o Silat, né, sem esse nome Harimal, Silat é uma arte marcial que existe de fato, né? Que é o Penteak Silat. E essa Silat eu estou vendo agora pelo como que vai. Essa arte marcial é a arte marcial filipina. É semelhante ao do treinamento de Oliver Queen na série Arrow. Só que ele usa. Ele faz o treinamento com os bastões. E existe também um treinamento separado que é desarmado. Que é a base do que o Pantera usa, né? Já que ele não usa quase não usa armamento. Exato. Eu acho que é só naquela. Quando é para a disputa da coroa, né? Que ele primeiro lutou com o Baco no filme e depois com o Killmonger.
E basicamente é escudo e lança, né? Killmonger? Ali. Sim, no Foi filme. traduzido aqui como Terror Negro. Traduzido como? Terror Negro. Nos quadrinhos, o Killmonger foi traduzido como Terror. Vixe. Eric, o Terror Negro. E É um personagem ele... muito bem trabalhado no filme, né? Sim, As histórias, inclusive, foram desenhadas, em sua maioria, por um desenhista chamado Billy Graham, homônimo daquele pregador famoso evangélico lá. Eu lembro das histórias do Pantera Negra, que ele fazia questão, né, de que os personagens fossem muito bem desenhados em termos de anatomia, né? Porque a maior parte do tempo eles estavam de rua, assim, só com as roupas lá da África, e ele fazia uma coisa boa que ele não gostava de fazer o negro, né? Ele fazia o rosto de cada um ter a sua identidade. Né? Então, o T'Challa tinha aquele formato, rosto assim, que você batia o olho e reconhecia. O Killmonger já era um homem bem maior, né? Bem grandão. Assim, ele já bem grandão, o cabelo pra trás, ele tinha dread, pô. Ele tinha dread, pô. Já naquela época ele tinha dread. Dreadlocks. Exatamente. Exato. Ele já tinha dread, então eu tinha medo mesmo. O Terror Negro impunha medo nos quadrinhos. Muito, era bem diferente do Terror Negro do cinema. Sim. Vamos dar continuidade agora a falar agora a aparição, principalmente na década de 70, dos primeiros orientais. Né, mas antes dos orientais, a gente ficou só no Pantera Negra. É importante lembrar que tivemos Luke Cage, né? Exato, tivemos Luke Cage. Lanterna Verde Negro. O Lanterna Verde... Lanterna Verde, John Stewart, no caso, ele já foi lá para os anos 80. Tem um personagem negro na DC que veio bem antes e ele foi meio, talvez um pouco ignorado, né? Mas não tanto quanto outros que vieram depois. Inclusive, por exemplo, teve um camarada chamado Vendaval, que quase ninguém sabe dele, né? Ele foi, se eu não me engano, dos Renegados também, foi da Patrulha do Destino. Mas tem um personagem que teve um certo destaque como membro dos Renegados, que foi o Jefferson Pierce, que é o Raio Negro, que inclusive tem hoje em dia a sua própria série e Arrowverse. A Ana Cristina comentando aqui com a gente, bem lembrando, a Pantera Negra ganhou o Oscar, né? Sim. Sim. Muito, e assim, muito bom comentário. Não é heroína, mas assim, é uma vilã. Mas assim, na época dos anos 60, 70 por ali, também surgiu uma vilã do Capitão, deu muito trabalho ao Capitão América, eu não sei se muitos vão lembrar, mas chamava-se Sombra da Noite. Né? Ela era uma vilã, mas ela tinha tanto é que, inclusive, ela apareceu em mais de uma edição, que ela morreu uma vez, aparentemente, forjou a morte e voltou novamente. Então, apesar dela ser uma vilã, ela teve um protagonismo muito forte nas revistas do Capitão América por um certo tempo. Meio a espelho, vale lembrar disso aí também. Meio a espelho, assim, do que um pouco mais na frente da história do Capitão América, a Cascavel, né, Sandro? Meio que uma parceira barra inimiga, depois parceira de novo. Não, mas a Sombra da Noite, ela foi vilã o tempo todo, ela não chegou a ser heroína, não. A Cascavel, ela ainda mudou de lado, virou heroína e tudo, mas a Sombra da Noite foi vilã, mas assim, ela teve um protagonismo muito grande, até porque o Falcão também participou nessas histórias. Sim, que é outro personagem negro de importância, né? Sim. De muita importância, né? Até porque ele tinha o que eu acho mais legal no Falcão é a profissão que ele tinha. Porque o Falcão, ele era assistente social, cara. Sim, ele tinha carregava toda uma bagagem social com ele, porque ele trabalhava dentro da comunidade negra, né? Que era se carregar de conflitos, e ele era um assistente social, era alguém que trabalhava na busca de soluções para esses problemas. Então tinha uma mensagem social muito forte ali com o Falcão, que eu acho que foi muito perdida nos quadrinhos atuais do Falcão, como mostrando o Falcão aí lá do Capitão América nos tempos atuais, mas que na época que ele foi
apresentado era um personagem com uma bagagem muito forte, era tinha uma mensagem social muito grande com ele. O Falcão também foi bem representado no cinema, né? Tanto sim, foi bem representado no cinema. E foi uma, o Anthony Mackie fez um trabalho fantástico. Eu acredito que foi no início eu até torci um pouco, mas eu comecei a olhar, sabe, nas entrelinhas ali do personagem, uma adaptação bem inteligente. Né? Ele trouxe aquele Falcão dos quadrinhos para os tempos atuais, né? Então deu uma tecnologia que ele precisava. Que a gente sabe, a gente que lê as histórias, a gente sabe que dentro daquela roupa branca dele tem muita tecnologia embutida ali, não é só uma roupa branca com asa vermelha ali. Entendeu? Então, exatamente. Eles traduziram isso para o cinema, né? Ficou interessante nesse sentido. E também teve o Máquina de Combate, né? Já que falaram do Falcão, que é o... Sim, James Rhodes. Sim, James Rhodes. A Ana Cristina aí, ó, mostrando todo o seu amor pelo Falcão. Né? Botou um olho com um coraçãozinho ali. Né? E aí o que acontece? O James Rhodes, eu gostei dele. Não só do Don Cheadle, né? Mas o primeiro ator que fez, no caso do Homem de Ferro 1. Eu gostei dele. E, assim, né? Como o Tassi estava falando dos personagens orientais, uma personagem que está se destacando nos quadrinhos atuais, tanto é que vai ter a série dela, a série própria dela, é a Kamala Khan. Kamala Khan. Sim, sim. A atual Miss Marvel, né? A atual Miss Marvel. Exato. Ela é muçulmana. É muçulmana. Ela, na verdade, ela é americana com ascendência... De uma família, De uma muçulmana. Esses, sim, os pais dela são... Né, não são americanos. Ela tem aquele conflito ali aquele conflito, né, de culturas ali, cultural ali, de religião, a cultura e a cultura americana. Mas como o Saulo já levantou a bola, vamos dar uma cortada aí nessa bola dos orientais. Mestre do Kung Fu, senhores, década de 70. O que é que vocês têm a me dizer sobre ele? Velho, eu tava lendo as HQs do Mestre do Kung Fu, Tassi sabe. Sim. E assim... De nada, viu, Saulo? De nada, viu? E aí o que acontece? Velho, eu até comprei uma. E eu tô gostando muito. Eu tô gostando muito das aventuras dele. É algo simples. Eu não sei, eu realmente não sei o que esperar do filme. Mas, assim, as aventuras dele são simples. E ele tem e apesar de não ter poderes, né? Ele... como é que se diz? Ele tem uma importância pro universo Marvel, pros Vingadores, principalmente, que é sem tamanho. Tanto eu lembro que tem um HQ que o Homem-Aranha perde os poderes e para tentar recuperar, ele vai para a China e pede para o Shang-Chi ensinar como for a ele para ver se conseguia recuperar os poderes. Tipo, e o Shang-Chi traz mais essa questão de... traz a questão de... Como é que eu posso dizer? Algo mais... Um oriental mais raiz. Sim. Não é caricato. Não é aquele cara caricato, né? E, infelizmente, eu vou ter que falar sobre isso, que eu me sinto obrigado, já que o assunto é arte marcial, que é algo que não foi bem retratado na série do Punho de Ferro. Porque... Compartilho da sua dor. Eu compartilho. Porque, tipo, era um personagem que eu botava muita fé que iam retratar bem ele, porque o Punho de Ferro é um personagem icônico. Demais, sem dúvida. Eu tinha grande expectativa com a série. Também, as minhas caíram por terra total. Eu não tive nem coragem de terminar a segunda temporada. Eu digo uma coisa. Só que sua, viu? Olha, teve o último episódio é de matar de raiva.
Isso, Ana Cristina. Homem-Aranha busca inspiração com ele. Era uma época que o Homem-Aranha estava desolado, achava que nunca mais ia recuperar os poderes. Então ele vai procurar alternativas para o combate ao crime, que é ser treinado por um cara que não tem poderes e que desce o cacete com os bandidos de todo jeito. Entendeu? Então essa fase do Homem-Aranha é muito boa. Quem encontrar por aí pelas internet da Vendo Ler, né? O Saulo bem lembrou. E eu quero arrematar o que você falou, Saulo. Eu acho que a série do Punho de Ferro, ela pegou em dois aspectos. Primeiro, a escolha do ator. Eu acho que não foi feliz na escolha do ator. E segundo, ela não teve, assim, ela não buscou na história do Punho de Ferro aquilo que ele deveria, né? Que é mostrar Kunlun como era, mostrar a cultura mental ali do Tibete, né? Ali como deveria ter mostrado, muito. Não mostrou, passou muito por cima da coisa, não mostrou o dia a dia dele dentro do templo de Kunlun, certo? Não mostrou os dele, que aqueles caras figuram entre os maiores artistas marciais da Marvel, entendeu? Então não mostrou isso. Eles quiseram correr com a coisa para que viesse defensores logo para inserir de qualquer jeito lá dentro. Velho, não, aquela série devia ter sido refeita desde o começo. Eu compartilho muito a dor de vocês, porque assim, o que eu vou falar talvez seja paradoxal, porque assim, eu gosto da série do Punho de Ferro, mas é porque assim, eu encaro a série do Punho de Ferro como uma série de aventura. Eu não consigo ver ela como uma série do Punho de Ferro. Fato. A história em si, a série é legal, a série tem uma coisa... mas assim, a série tem alguns elementos muito legais, como principalmente, a melhor coisa da série para mim é a Colleen Wing. Ela acho ela fantástica, né? Eu acho que foi a melhor coisa da série. Tem os elementos legais. Agora, o problema é que as séries da Netflix, da Marvel na Netflix, elas pecam muito por focar no excesso, no dramático. Elas botam drama demais e acaba se tornando uma coisa pesada, enfadonha, porque tem que resolver muita trama emocional para poder chegar no que de fato seria o que a gente queria ver de Punho de Ferro, que seria ação, filosofia oriental, né? Toda a ambientação de Kunlun. Você vê que, por exemplo, a série dos Defensores... Demolidor, Jessica Jones e Justiceiro funcionaram muito bem. Sim. A Ana Cristina falando aí, não tem como não entender de HQs morando com Saulo. Vai por osmose nessa. Continue, Sandra. Desculpe. Então, assim, a melhor série da Netflix da Marvel, na minha opinião, claro, é sem dúvida os Defensores. Por quê? Porque os Defensores, ela acaba se focando na trama da ação, né? Do problema principal a ser resolvido. Isso faz com que Defensores acabe sendo realmente uma série bem melhor do que as outras. A série do Demolidor é fantástica, né? É a que mais se aproxima do que a gente espera ver nos quadrinhos, sem dúvida. Eu não tenho o que dizer da série do Demolidor, principalmente por aquele rei do crime fantástico, que é o Vincent D'Onofrio, né? Aquele rei do crime, cara, eu tô vendo o Wilson Fisk na minha frente. Então, assim, foi sensacional. A série do Justiceiro, eu achei que deixou muito a desejar. Deixou a desejar para mim. Eu esperava mais. Eu gostei, em si, tudo. Eu acho que o John Burton fez muito bem o Frank Castle, mas eu acho que faltou mais. Acho que talvez faltou até mais um pouco de, sei lá, de dureza, de crueza do Justiceiro mesmo. Eu acho que insanidade, né? Faltou um pouco da insanidade. Isso. Ele ainda estava muito emocional, muito sentimental com muitas coisas, né? Então, assim... Mas, enfim... eu acredito que o problema das séries da Netflix era justamente esse, era focar muito no drama. Tinha coisas que foram muito... Tinha momentos que mesmo as melhores séries tinham episódios muito enfadonhos, que você tem que esperar muita carga dramática emocional ser resolvida para poder o problema principal da série ser resolvido, né? Mas aí eu acho que é assunto para outra live.
Sim. Isso dá uma live só para isso. Então senhor, eu queria voltar para o mestre do Kung Fu. Vai lá. Porque, assim, sem Bruce Lee, não existiria mestre do Kung Fu. Exato. Ele surge na esteira do mega... O rosto do Shang-Chi baseado no Bruce Lee, né? Sim, o rosto, né? O tipo do personagem, né? Isso. Então, assim, Bruce Lee foi um fenômeno, né? Ele começa de mansinho, faz umas atuações ali, tem aquela série do Besouro Verde, por sinal é baseado em quadrinhos, né? Que ele é o Cato. Bruce Lee faz o papel dele. Ana Cristina pergunta aí, vai, Saulo, responde a ela aí. Então, como a Disney não quer vacilar com a China, né, que é o segundo maior mercado de bilheteria, além dos Estados Unidos. E como a Disney não quer vacilar com a China, então eles certamente irão fazer um filme a nível assim, de tradição. Eu acho que a nível de cultural vão fazer como é que eu posso dizer? Vão fazer semelhante a nível de perfeição, vão fazer tão perfeito quanto fizeram Pantera Negra. Isso é o que eu espero. Sobre as coreografias, eu acho que não. Tanto é que chamaram um ator que ele atuava como dublê de filmes de artes marciais e ele realmente praticante de artes marciais. Vai ser. Isso é bom também. E tem a questão. A questão que mais bate na minha cabeça é em relação aos vilões. Por quê? Para quem não conhece a história do Shang-Chi, os vilões são baseados nas histórias de Saxon Homer. Só que depois ele viu que as histórias estão fazendo sucesso e aí ele reivindicou os direitos. Tanto é que mudaram o nome de Fu Manchu para Zhengzhou, sei lá. E aí o que acontece? Tanto é que por isso também que colocaram o Mandarim. Colocaram o Mandarim para ser o vilão, né? E aí o que acontece? Será que vão colocar o Mandarim para ser igual ao Fu Manchu nas HQs, que o Fu Manchu é o pai? Por favor, né? Por favor, né? Por favor. E aquela coisa, tem que colocar um Mandarim decente. Porque será que vai mandar aquele fiasco do Homem de Ferro 3? Olha, é sobre isso. Eu não sei se vocês chegaram a ver, porque assim, acho que a Marvel meio que tentou consertar aquela porcaria que eles fizeram com o Mandarim do Homem de Ferro. E tem um extra em um dos DVDs, um curtazinho que é de 10 minutos, que é mostrando o Ben Kingsley, né, lá na cela e tudo mais, e ele acaba sendo convocado por alguém para ele cuidar de pagar pelo erro de ter sujado o nome de alguém muito importante. E no caso, esse alguém muito importante aí, o Henrique seria aí o Mandarim, né? Então, assim, eu acredito que tal, não sei se eles vão utilizar este curta para dar prosseguimento, porque teoricamente esse curta faz parte da cronologia do MCU. Seja bem-vindo aí, Ismael. Continue, senhor. Então, assim, me perdi um pouquinho. Mas é isso. Então, eu acredito que talvez eles possam usar esse gancho aí para dizer que realmente o Mandarim existe, que, sei lá, ele resolveu, se vingou, acabou com aquela palhaçada toda dali, porque é deixado claro nesse curta que o Mandarim realmente existe e que o personagem lá do Ben Kingsley fez foi manchou o nome de alguém muito importante e poderoso. Então, eu acho que isso aí... Rapaz, se isso rolar, foi uma grande sacada. Até porque também a Marvel costuma lançar HQ prólogo
HQ antes de lançarem alguns filmes. Foi assim com o Stephen Strange, foi assim com o Homem-Formiga, que eu até tenho um HQ aqui. E assim, eles... Vamos ver o que vai fazer, né? Esse negócio que o Ronilson falou, né? Do Ronilson não. Que Sandro falou do Mandarim, eu realmente não sabia. E vou até ver depois. Porque... Procure, é um curtazinho de um dos DVDs. Se eu não me engano, é do próprio DVD do Homem de Ferro 3. E respondendo a Ana Cristina, que ela está perguntando, falem dos 10 Anéis, isso é uma adaptação que o cinema fez, né? A Marvel Cinema, que ele tem, de fato, 10 anéis mesmo, assim, cada um dos dedos. E cada um desses anéis tem um poder diferente. Então, a Marvel adaptou essa ideia dos 10 anéis a ser ao nome da organização dos mandarins, ou os 10 anéis. Né? Que cada um desses 10 anéis seria uma pessoa, né? Seria uma das cabeças da organização. Continue, Saulo. Até porque nas HQs, antes de chegar antes do Mandarim coletar os 10 anéis, esses 10 anéis pertenceram a outras pessoas. E que algumas até usaram, quando inventaram de usar o anel, alguns, tipo, passaram por maus bocados, né? Morreram, tiveram sequelas. E o Mandarim, que é o cara que consegue controlar os 10, ele usa tipo, tão bem quanto o Thanos usa as joias do infinito nas HQs. Sobre sobre o negócio que eu lembrei, em Homem de Ferro 3, o próprio Agent Killian, o vilão, o verdadeiro vilão, né, ele diz que o pessoal precisa de um alvo. Por isso que ele inventa, entre aspas, o Mandarim. Provavelmente ele se inspirou no Mandarim de verdade, né? Mas ele queria causar, porém, queria chamar a atenção do Homem de Ferro, né? Porém, ele não... Obviamente ele queria ficar no anonimato, que é o que ele fala, e aí coloca o Mandarim na jogada. Que é algo que a gente pode até transportar para o mundo real, né? Porque, assim, nas HQs você sempre tem aquilo que você não tem. Sempre tem aquele alvo que o pessoal projeta para você, joga na sua cara, só que tem algo por trás disso, que é o que ofusca que é ofuscado exatamente pelo que joga na sua cara. Eu achei bem interessante essa abordagem no Homem de Ferro 3. Para não dizer que foi um completo fiasco, dá para se aproveitar essa ideia. Vamos saltar um pouquinho agora de assunto